Vivendo a Vida continua a entrevista com o Dr. Jurandir José dos Santos, promotor da 13ª Promotoria de Justiça do Idoso de Presidente Prudente. Dr. Jurandir, é interessante que a nossa população conheça que o Ministério Público também age em defesa dos interesses difusos e coletivos. Vamos explicar para os nossos amigos o que vem a ser isso? Isso. O interesse coletivo difuso é aquele que visa não a pessoa em si, mas todo um ente, várias pessoas, né? Quando você, por exemplo, atua com a empresa para que ela dote o ônibus dela, de acessibilidade, você não está trabalhando para que a empresa beneficie uma pessoa, mas todas aquelas pessoas que necessitam daquele coletivo para se locomover. Quando você trabalha, por exemplo, para que tenha rampa de acesso, né, a todos os órgãos públicos, bancos, etc., você está trabalhando não por uma pessoa, mas por uma coletividade. É chamado de interesse que se espraia, né, que se esparrama, que não é de uma pessoa. O difuso tem esse... E na área do idoso, né, quando a gente atua, quando você trabalha contratos, quando você, por exemplo, faz orientações para financeiras com relação a empréstimos consignados, você não está visando uma pessoa, você nem sabe quem vai lá, mas a orientação é para que ela faça ou tenha cuidado ao fazer, de maneira que não prejudique o idoso, exija a presença dele. Quer dizer, a pessoa vai com o cartão dele lá e faz o empréstimo. Já tivemos casos disso, que a polícia detectou, inclusive, de empréstimo, que o idoso não compareceu à financeira e foi feito. Então, as orientações que você faz, a política que você faz nesse trabalho, é que você não visa uma pessoa, embora o Ministério Público também possa atender o interesse individual. Hoje o Estatuto nos legitima para, por exemplo, ingressar com uma ação em favor de um idoso que esteja em situação de risco. Então o trabalho é individual, mas também é coletivo, né? Quando você visa não pessoas certas, mas a coletividade, né? A segurança. E no caso aqui, a coletividade de idosos, as pessoas que estejam aí com 60 anos ou mais. Bom, isso também está incluído aí na efetivação das políticas públicas também, que o Ministério Público tem atuado constantemente. Isso. Bom, quando a gente fala de políticas públicas, né, entra os entes, né, públicos, o município, o Estado, né, a União, porque na verdade eles é que têm que dotar o espaço público, né, as instituições, de recursos para isso, né? E a gente tem trabalhado junto com a Prefeitura, junto com o Estado, para que isso se efetive. Nós temos aqui o Conselho Municipal do Idoso, que é voltado também para isso, para fiscalizar, para cobrar, né? É um órgão consultivo, né? Ele não delibera a respeito das políticas, mas é um órgão de fiscalização, e que nos traz também, até o Ministério Público, informações do que é e o que não é feito, para que a gente possa agir exigindo do poder público o papel dele. Nós não temos recurso para isso, quem tem é o poder público. E o Conselho Municipal do Idoso, por exemplo, Prudente, é bem atuante. Felizmente, como os outros conselhos, né? Felizmente, da saúde é muito atuante e do idoso é muito atuante. Isso é bom. E o Ministério Público também trabalha com a rede social do município, envolvendo aí a Secretaria da Saúde, da Assistência Social e etc., né? Como eu disse, esses entes ou esses agentes, né, os órgãos que trabalham, têm que estar unidos, um ajudando o outro, porque o objetivo é o mesmo, a proteção, né, do idoso. E eu queria tocar um assunto aqui que é meio difícil no meio da população idosa, é com relação à interdição. Qual é o papel do Ministério Público quando há o envolvimento de uma pessoa idosa que necessita da interdição? Então, o nosso papel é o papel normal, como qualquer processo de interdição. A interdição você não faz por fazer. Você não interdita uma pessoa, não é, só porque ela é idosa, mas você a interdita quando ela não tem condições de administrar a sua vida e os seus bens, né, a sua pessoa. Aí você interdita para quê? Para nomear um curador, uma pessoa que vai auxiliá-la, ajudá-la. Inclusive, né, na questão simples, né,
da própria administração dos recursos dela. Porque a interdição, né, num processo normal, você pensa na pessoa que está debilitada mentalmente, né, ou pela própria senilidade. Esse termo interdição já leva a pensar dessa peso. maneira, né? Já quem não está militando no meio do direito já recebe essa palavra com um peso maior. E a pessoa não pode entender assim, o idoso ele não tem condições de administrar os bens dele, a vida, comprar e pagar. Porque tem a interdição integral, não sei como é que diz, mas tem a parcial também, que é essa forma que... Você só interdita para alguns atos. O curador, ele é nomeado pelo juiz só para pagar, receber, administrar os bens e prestar contas. E presta contas judicialmente. Judicialmente, até porque o curador tem um encargo, né? E o juiz, ele presta um compromisso perante o juiz de que vai desempenhar com zelo aquele encargo, e o juiz fixa um período de 1 ano, mais ou menos, para que ele preste contas, né, do que ele recebeu do idoso, pagou, e aí, para ter esse controle. Senão, você não tendo controle, não adianta. Né? Outra participação do Ministério Público, muitas vezes, ele reúne com o idoso e sua família e acaba redundando em termos de compromisso de ajustamento de conduta. Isso é importante hoje para que seja evitado uma ação ou uma coisa mais... Então, esse TAC, né, o termo de ajustamento de conduta que nós fazemos, você pode fazer com pessoas, você pode fazer com um órgão público, né, voltado para para efetivar um trabalho que você precisa que se efetive, né? Por exemplo, onde a cidade que não tem Conselho Municipal do Idoso, é preciso que se implante. O Ministério Público naquela cidade pode intervir para que se constitua o Conselho Municipal. Inclusive instar o poder público a fazer isso. Ter um local, nomear as pessoas, né? E você pode estabelecer um termo de ajustamento de conduta com o poder público para que ele implante toda e qualquer política pública. Então você pode fazer o termo de ajustamento com o poder público ou com pessoas. Se você tem um caso que envolve um idoso, por exemplo, o idoso abrigado na instituição ou que precisa ser abrigado, você pode estabelecer um termo de ajustamento de conduta para que a instituição o acolha, o abrigue, né? E dê a ele as condições para ele ficar ali. Isso é muito importante, né? Nós agradecemos a participação do Dr. Jurandir José dos Santos, promotor da 13ª Promotoria de Justiça do Idoso de Presidente Prudente, e encerra mais um programa Vivendo a Vida. Mas eu quero dizer a você, meu caro idoso, o salmista compara as pessoas que andam com Deus como árvores viçosas e cheias de vigor, de frutos, mesmo na velhice. Tome posse disso. Abraços a todos, obrigado pela audiência.